No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio: IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Company. E Expo Minério 2024. Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Mineral, o seu podcast que traz as mais recentes novidades do mundo da mineração e também propõe debates para esse setor tão importante para a economia do Brasil. E ao meu lado tenho sempre ela, radiante, Rafaela Padilha, um diamante bruto a ser lapidado. Ai, Disney, é um prazer estar aqui nesse momento especial, né? Já que a gente está com uma parceria com o IBGM, o IBGM Cast, que é o podcast do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. E nós temos um convidado hoje super especial, mas que já é conhecido do nosso público. Ele está de volta, é o nosso sócio, Eduardo Gama, da Certmine, CEO da Certmine, mas ele não gosta de ser chamado de CEO não, Rafa. Diretor da Certmine, é. Estamos no Brasil, né? Sem uso de estrangeirismo, né? Seja bem-vindo, meu parceiro. Obrigado, é um meu prazer estar aqui de volta, falando com vocês sobre esse assunto na Feninger. Então, acho que a gente está no ambiente ideal para esse papo. O que avançou no mundo da certificação no Brasil? Eu tive a oportunidade de conhecer você há uns 4 anos atrás, falando de certificação, parecia uma coisa tão... intangível, né? Irreal, né? E hoje a certificação faz parte do mundo da mineração. Não só isso, não só faz parte, como se fez essencial, né? Hoje é importante que existam os processos de certificação e de rastreabilidade, porque não adianta você certificar e não ter como checar depois, né? Perfeito. Quando a gente se conheceu lá no evento de Guarantã, uns 4 anos atrás, realmente 3, 4 anos, né? Eu me perco aí no tempo. Ainda era algo de PowerPoint, ainda era algo muito intangível. Mas ali já começou a se mostrar essa necessidade que o mercado tinha por esses processos. A gente estava num evento, num polo minerador, né, polo de garimpos, onde não existiam respostas para a questão de rastreabilidade do ouro que começou a entrar em pauta, né? Então eu acho que ali foi muito interessante ver os olhares de até incrédulos e todo mundo pensando, quem que é esse maluco falando de rastreabilidade? Quem que é esse indiano aí? Porra, é sacanagem. Porque é muito difícil alguém abrir a porta para você entrar e auditar. Porque assim, por mais que a gente use vários termos, inspeção, acreditação e vai embora, inspeção acreditada, como é a normativa, no fim é uma auditoria. Você tem que checar as condições que aquela operação mineral, né? E aí eu acho importante frisar isso aqui, que é uma operação mineral independente do seu tamanho. Porque isso é algo que é válido tanto para o garimpeiro artesanal, que está ele, às vezes é o marido, a esposa e os filhos ali bateando, ou de uma mineradora de grande porte. Todos têm que passar por um processo de auditoria e de transparência. Então, eu acho que isso caminhou muito. A gente viu aí várias PLs sendo ensaiadas e debatidas, né, inclusive em Brasília. Infelizmente, nenhuma ainda passou, né? Todas estão em discussões. O processo de rastreabilidade ainda não existe no Brasil, propriamente dito. Não existe nenhum sistema unificado. Enfim, aí a gente pode debater mais sobre isso, mas a rastreabilidade, se todo mundo não falar a mesma língua, não é rastreabilidade. Está cada um defendendo o seu, mas no fim não existe a transparência, né? E certificação, a gente fez um trabalho pioneiro, que naquele evento existiam 0 mineradoras de ouro certificadas no Brasil, né? A gente conseguiu a adesão de alguns garimpeiros locais naquele evento e, posteriormente, fizemos parcerias no Mato Grosso. Mato Grosso, estado esse que foi super receptivo ao processo. E depois a gente caminhou para o Pará também. Hoje a gente está com mais de 300 relatórios realizados, né, no Brasil. Olha que bacana. Esse número é expressivo, uma vez que a gente tem um universo de 2.800 a 3.000 produções de ouro no Brasil, de alguns portes, né? Você tem tantas PLGs quanto as de maior porte. Então é um número expressivo. A gente viu que houve um avanço bem interessante. Infelizmente a resistência ainda é brutal, principalmente por parte de cooperativas. As cooperativas geralmente são mais relutantes. E o próprio minerador, seja ele, né, novamente... Inclusive
os termos têm que ser muito discutidos ainda, né? A gente estava tendo esse papo agora há pouco. Exato. Ainda tem muito essa briga de é garimpeiro, é pequeno minerador, é minerador artesanal. É garimpo ilegal? Garimpo ilegal, garimpo legal. Eu acho que no fim do dia Extração ilegal. Todos são mineradores, tá? Para mim todos são mineradores. Porque eu sou engenheiro de Minas e eu atendo tanto o garimpo quanto a mineração. Então, no fim, todos são mineradores. Agora você tem os portes, né? E é interessante que toda essa crise está sendo direcionada para o pequeno, né? Para o micro. Pequeno, que é o garimpeiro, a figura do garimpeiro, né? E eu acho que essa história de é garimpo legal, garimpo ilegal, isso é realmente uma discussão grande que a gente tem que ter, porque no fim do dia você tem muitos garimpeiros de fato que têm PLG que estão ilegais, ou seja, são garimpos ilegais. Isso é um fato, não adianta tentar tampar o sol com a peneira, né? E eu acho que ultimamente essa crise tem se intensificado muito exatamente pela falta de transparência do processo. Saiu recentemente uma notícia a respeito, inclusive, das operações legais lá da Baixada Cuiabana, né? Que eles fizeram medições sobre o mercúrio e os impactos ambientais. Então, assim, eu acho que essa sombra não está pairando só sobre o ilegal. Ele está pairando como setor como um todo. Mas o que faz a gente ter essa percepção de garimpo legal com mineral... A mistura, na verdade, não é percepção. É mistura de garimpo ilegal com ilegal, é a própria mídia que acaba divulgando garimpo ilegal, quando garimpo é uma atividade legal. Extração ilegal quase não se fala, se mistura, né? Na verdade, garimpo ilegal acontece inclusive em grande porte. Garimpo é uma atividade legal. Extração ilegal, que hoje se chama de garimpo ilegal, é uma confusão que as pessoas que não conhecem o setor acabam fazendo, principalmente a mídia que devia educar e falar, gente, isso aqui é extração ilegal. Isso aqui que é garimpo é uma atividade legal, mas é uma situação que a gente não vai mudar. Não vai mudar e hoje é muito difícil. Desculpa. Você falou em resistência, né? Que existe muita resistência com relação à implantação da rastreabilidade, que seria uma solução para o setor, né? Que estancaria esse sangramento que está tendo agora. Assim, se alguém que defende atividade legal vai ser resistente a uma coisa que vem para normatizar? Eu não consigo entender isso. Essa é uma pergunta muito boa. Boa parte do problema é exatamente por quão nebuloso é o processo da PLG. Hoje, se você observar a quantidade de processos de PLG que estão em avaliação por anos a fio, ou seja, nem a própria ANM está tendo confiança de soltar esses PLGs, de definir o que está legal, não, do que está legal e o que não está. Então, assim, lá em Itaituba... Falta insegurança jurídica, insegurança jurídica imensa. Então, assim, o próprio garimpeiro às vezes fica naquela, será que eu tô todo legal mesmo? Será que o cara não vai achar, às vezes, um pelo em ovo aqui? E aí, assim, fica até aqui o espaço para falar que o nosso papel não é fiscalizar, não temos nem atribuições para isso. A nossa empresa, o CertMine, ela tem uma atribuição de quê? De visitar, auditar e auxiliar, tá? Porque no fim do processo a gente emite um relatório com todos os pontos que podem ser melhorados, inclusive. Você visita a mina e fala, precisa melhorar nisso, melhorar naquilo, para atender as exigências legais. Isso aqui pode te dar um trabalho ali na frente. Exato. Entendeu? Isso aqui é frágil. Então, assim, o nosso papel é esse, né? Eu acho que daí vem muito essa resistência, porque não tá claro para quem está trabalhando se ele está legal ou ilegal. E essa instabilidade jurídica, ela só cresce, porque você tem diversas PL que estão falando, ou seja, o negócio pode caminhar para 4, 5 caminhos diferentes. Então, assim, qual vão ser as regras do jogo daqui a um ano? Isso não fica claro para o setor. Então, eu acho que entra um pouco disso, sim, do setor. Não... Bom, tem a história do mercúrio agora, né, que tá toda essa polêmica. Então, quem está usando o mercúrio, mesmo que legal, está sendo colocado mesmo no balaio de quem não está. Não, mas aí vem um questionamento que eu vou te fazer, e você trabalha com certificação, pode me ajudar a entender. Se fala de mercúrio legal no Brasil. Mas quem vende mercúrio legal no Brasil? Eu desconheço uma empresa de mercúrio. Eu desconheço uma empresa que vende mercúrio legal no Brasil. É proibida a venda de mercúrio no Brasil. Então, quem tem mercúrio está em estoque. Não. Aí não é. O mercúrio é permitido pela nossa legislação. Mas não tem empresa hoje certificada para vender mercúrio legal. Tá. Vamos lá. Aí é uma questão... É complexo, né? É complexo. A instabilidade jurídica é imensa. Porque é o seguinte, quando teve aquela operação Hermes, né? Foi a operação... Hermes, 1 e 2. 1 e 2. Aquilo ali deixou ainda mais instável, porque escancarou alguns esqueletos que estavam no armário. Né? Existiam empresas grandes comprando mercúrio que estava esquentado. Mas aí vem aquele questionamento. É papel da empresa que está comprando, da mineradora, ficar checando se essa empresa está regular, né? Tem todas as licenças,
É papel da empresa ou do Estado fazer Eu essa vou ser checagem? penalizada do por Estado. comprar uma coisa que eu acredito ser legal. Se você Não. comprou gasolina de um posto que está com Tá gasolina batizado. batizada, a culpa é sua? Exato. Não, e a gente tem hoje vários exemplos de empresas e cooperativas que estão sendo penalizadas, estão com as contas bloqueadas Fato. por falta de ter comprado ouro, pensando e com a garantia da nota fiscal que era ouro legal. Ouro não, O mercúrio legal. Mas legal. assim, quando você passa por um momento de crise, você está na guerra, por exemplo. Você tem que se certificar. Você está num momento de crise, você sabe que existe a sensibilidade jurídica. A empresa, a mineradora, a cooperativa, ela tem que tomar as medidas para evitar. Não, mas, né? mas é aquilo que a gente falou aqui, ó. Eu comprei Não, de eu boa fé. entendo, eu sei. A empresa me ofereceu a nota fiscal. Para mim, Mas tá nós tudo Mas eu certo. sabemos entendo o que que a o Rafa tá mercado está Fragilizado. O Então problema é uma crise. Quando você está dentro de uma crise reputacional, você tem que tomar atribuições que às vezes não são suas. Você tem que se resguardar de fragilidades que teoricamente não seriam suas. E aí eu acho que sim, eu entendo muito bem o que você está falando e eu acho que vem um pouco dessa mentalidade. Eu acho que o setor como um todo, e principalmente o setor dos garimpeiros, né, o núcleo dos garimpeiros, eles têm que ficar mais antenados nesses problemas. Eles têm que prever os próximos passos. Porque a verdade é uma mídia vai bater, eles vão ser penalizados, né? Então, assim, hoje eles têm um grande teto de vidro. cria uma imagem muito negativa na sociedade com relação à certeza. atividade. Com certeza. Né? Mas isso é culpa do próprio governo. Você tira um elemento essencial para a produção de ouro e leva ele totalmente para a ilegalidade e não oferece nenhuma solução. Não existe solução hoje para Não tem alternativa. com um valor baixo como o mercúrio. Inclusive, tem o pessoal do Ouro Sem Mercúrio, né, que faz um trabalho muito legal no Brasil, que deve divulgar em breve. Aí eu acho que até o Oswaldo, no próximo papo, vai falar mais sobre isso. Mas eles devem divulgar um relatório contando, né, sobre o que eles entenderam de potenciais alternativas. Mas esse não é um problema brasileiro, não. Então, eu ia perguntar Não é um isso. problema O Canadá, brasileiro. que tem uma O mineração Canadá expressiva. não tem uma mineração artesanal tão forte quanto a nossa. Lá é uma mineração mais... Industrial. Mais industrial e parte para cianetação, lixiviação, né? Então, países... Que é tão prejudicial quanto o Quanto? mercúrio. Se for bem feita, não. Mas sim, o que acontece? A lixiviação, a cianetação, se bem feita, com um químico, dentro de uma empresa, com processo, com protocolo, não vai ter problema. O problema é um garimpeiro com a baixa instrução, baixo acesso a recursos, né, precário. Esse cara não vai mexer com cianeto. Jamais. É melhor ele Mais mexer com seguro ele mercúrio. mexer com mercúrio. Muito mais seguro. Entendeu? Então, assim, esse é o grande problema, porque o mercúrio ele é democrático. O cara num barquinho, bateando ali, ele vai conseguir fazer o azogue, né? E tirar um ourinho. Então, assim, ele é muito democrático. Então, quando você tem essas pequenas operações pulverizadas, todo país que tiver pequenas operações pulverizadas, você vai ver que é um país que luta com o mercúrio, contra o mercúrio. Tem países que proibiram, como o caso da Colômbia. A Colômbia proibiu. O Brasil ainda permite pela PLG, né? Tem ali toda a normativa. Tá, ele proibiu, mas ele colocou o que lá no lugar? Para atender o pequeno. Aí entra isso. Existem unidades de processamento de ouro comunitárias, que eu acho que em algum momento o Brasil vai ter que começar a falar sobre isso. Legal. Mas né? qual que é o material usado para separar esse ouro? Cianetação. Cianetação. Não tem como você fugir muito disso, tá? Você vai ter Só que... que num laboratório central para fazer isso. Eu visitei uma região perto de Guayaquil, no Equador, que é uma região onde tem um garimpo ilegal quase que desenfreado. Eles tiveram um problema sério com o Peru, porque tem um rio que passa, e os caras jogando mercúrio para dentro e contaminou o rio, um caos, região de conflito mesmo. E eles deram uma segurada nisso aí com essas unidades centrais. Tem inclusive unidades de rejeito, onde o garimpeiro joga lá o rejeito e o município faz uma gestão disso aí, porque o garimpeiro não tinha condição de lidar com esse rejeito. Poderia ser uma solução para o Brasil. Tudo isso tem que ser discutido aqui, né? Exato. É uma discussão que incomoda muita gente. Eu vejo que o pessoal corre disso aí, quando você começa a falar, né? O município não quer essa responsabilidade. Né? O município não quer ter essa responsabilidade. Mas quando você fala que existe insegurança jurídica, a gente tem que ver para uma outra vertente. Para eu ter segurança jurídica, eu preciso de respaldo, preciso de leis, né, de projetos de leis que me garantam essa segurança. O setor não tem representatividade. O setor não tem representatividade legal, parlamentar. Não né? tem. Isso é um problema. A gente está aqui, inclusive, na FENINGER, fazendo uma reunião do ICMTC, né, que é o Conselho Internacional de Certificação e Rastreabilidade Mineral. É um conselho que é formado por diversos atores do segmento, né? Tá aqui o Certmine, tá a USP, o IBGM, onde a gente busca ter essa representatividade. Então a nossa luta aqui é para que o próprio setor também enxergue isso. Mas a gente conversou com o Écio,
anteriormente, e a representatividade que vocês buscam é técnica. Com certeza. Quando eu falo de representatividade, ela precisa ser política, precisa de voz. Novas vozes no parlamento que falem pela mineração. Aí tem um problema, uma coisa que, inclusive, eu discuto muito sobre isso. A mineração é mal vista no Brasil como um todo. Ela é vilã. A população enxerga a mineração como um vilão. É a pequeno porte, médio, grande. As pessoas demonizam a mineração. Portanto, elas não estão buscando melhoria na mineração. Elas estão buscando acabar com a mineração. Fim. Não vamos tampar o sol com a peneira, que é isso. O que eu vejo nos comentários nas redes sociais, em eventos, é o pessoal falando que tem que acabar com a mineração. O que muito por desconhecimento do que é feito. Boa parte, porque é um setor que não se comunica bem, não sabe se comunicar. Não sabe se comunicar. Que é Seja é o pequeno, problema. médio ou grande. Se você perguntar não sabe. qual é o problema da mineração, ela não sabe se comunicar. Comunicação. Se as pessoas não gostam da mineração, não têm interesse da mineração, como que elas vão julgar se um deputado, se um senador está defendendo os interesses desse setor? As pessoas sabem fazer isso com agronegócio. Elas sabem se a bancada rural é forte pra caramba. A FPM, que é a Frente Parlamentar... Não, FPM não, FPA, né, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, é a frente parlamentar mais forte que existe. Todo e é mista. mundo, todo Senado brasileiro cresceu vendo Globo Rural, entendendo o que é o agricultor para a vida dele. Mas o agricultor virou chave há pouco mais de 20 anos. A gente tem a opção de fazer isso. A gente tem a opção de fazer isso. Falta um Globo Mineração também. Falta. Olha aí, Disney. Tá aí, Não, Disney. Na verdade, assim, a Globo nem tem mais esse potencial todo, né? Nosso podcast mineral. Outro tempo. Agora é rede social. Rede social. Faltava, agora já tem. Podcast mineral. Peraí, a gente está falando de rede social e o nosso Indiana Jones, o Eduardo Gama, ele está fazendo esse papel nas redes sociais, tentando, pelo menos, né? Tentando. Mas ele tá, como é que é não, essa tá cumprindo bem aí? esse papel. Eu cheguei a ver alguns vídeos dele. Inclusive tem um vídeo que você fala lá sobre retorta que tem mais de 500 mil visualizações. E você vê que interessante. Você foi, inclusive, demonizado lá. Caramba! Nossa senhora, não sei como é que o YouTube não deletou meu canal. Eu fiz um vídeo mostrando o que é a retorta, que tanto se fala, mas ninguém viu ela funcionando. E eu peguei algumas imagens. A gente viu, né? A maior parte do Brasil não sabe o que é um retorta. Exato. E aí o que acontece? Eu fiz um videozinho bem didático, com comunicação bem fácil, mostrando que o mercúrio se queimado dentro da retorta não vai para o ambiente. Perfeito. Cara, é um vídeo de menos de 1 minuto, com a comunicação fácil e que veio assim... Didático, e veio o pessoal em peso, isso é crime, isso aí, quem está trabalhando com isso aí vai morrer de câncer. O negócio tá visível, que isso aqui é a solução para o mercúrio, gente. Então, assim, existe uma confusão tão grande que eu não acho que a gente vai desmistificar da noite por dia. Ali ficou claro para mim. Ali eu entendi. Exato. Com o meu pequeno público, sou um canal mini, comecei agora, mas que explodiu, né? Viralizou. Quando se fala de mercúrio, o negócio viraliza. Então, é muito importante que fique... Bom, eu tenho, sei lá, uns 20 vídeos explicando outros assuntos que deu merreca, 2, 3 mil visualizações. E o que é dúbio, o que vai para o mercúrio explodiu. Então, tá claro que as pessoas gostam de crise. As pessoas focam na crise, inclusive, Exato. né? Então a gente porque tem que fazer o negativo trabalho. ele tem mais foco na comunicação, né? As pessoas querem ver as notícias de morte. Ficou claro de crise, também o de desconhecimento, problemas. né? O jornal só vende crise, né? O jornal não está vendendo. Exato. Mas e como que está sendo essa imersão? Porque você falou, só merreca. Não, 3 mil visualizações no canal. Dentro do nosso setor é uma muita coisa né? significativa. Dentro do nosso setor Ele está saindo da bolha, né? Tá furando. No Instagram já está uns 10 mil, que já é bastante, é a minha rede social que eu tenho mais visualizações. Mas eu acho interessante como... Qual que é o nome do canal, para a gente não perder? Eduardo Gama. Se procurar Eduardo Gama, vai ter um cantor sertanejo, que é o maior, e eu tô lá em segundo. Aí você coloca entre parênteses, Indiana Jones. Inclusive, tem uma brincadeira que eu faço com o pessoal, eu falei, me ajuda a passar o cantor Eduardo Gama. Ele tem 6 mil, eu tô com 2, vamos ver se eu passo. Pega o violão e começa a cantar. Então, assim, é interessante você ver, pelas redes sociais você consegue enxergar que o pessoal tem crescido o interesse por mineração, muito pelo lado negativo. Então, eu acho que é o papel para quem tem voz, né? E existem outras pessoas, né, outros perfis que têm voz, vamos tentar fazer esse trabalho, vamos tentar, né, aos poucos, mostrando para a sociedade a real, que isso aqui é um setor de base. Exato. Eu não gosto desse marketing, tá? Existe um marketing aí, mineração é tudo. Eu acho que é um setor egocêntrico, um setor arrogante, que não se comunica com a sociedade, e quando vai se comunicar, vem com a campanha mineração é tudo. Pô, o que isso fala para a sociedade? Vocês continuam arrogantes achando que vocês são a última bolacha do pacote. A cerejinha do bolo. Então eu acho que não é essa. A gente tem que ter uma comunicação mais inclusiva, mais democrática. Eu falo por mim, não conhecia de mineração, vim trabalhar a convite do Disney
E eu tenho uma linha ideológica e política distinta, diversa, né? Eu sou de esquerda. E as pessoas falam, pô, mas você é de esquerda e extrema trabalha com esquerda. mineração? Não, não sou. Não tem nada Extrema extremo. esquerda. Só tem a única extrema que eu tenho é beleza, desculpa. E esse podcast não é de humor, hein, gente? É de mineração. Eu tô achando. Pois é, vocês são testemunhas disso. Enfim. E as pessoas falavam, mas você vai trabalhar com mineração? Você vai falar de mineração? Mineração não tem nada a ver com esquerda. Mineração é de rico, é de estar concentrado na mão. Gente, quem trabalha com mineração é pobre. A pequena mineração é o cara que tem 50 anos, que tem um índice de escolaridade baixíssimo, que precisa daquilo para sobreviver e que passa de geração em geração. A gente tem que começar a voltar, olhar com humanidade. Com certeza. Para esse setor, né? E tem uma questão, se você... Bom, que o pessoal falar isso aqui eu posso até apanhar, né, nesses lugares que eu ando aí, mas o agro, uma fazenda muito grande, emprega 30 pessoas no máximo. Fazenda que tem 30 pessoas é uma fazenda muito grande. Muito grande, porque é tudo tecnológico, e né? ocupa uma dimensão absurda. De terra. Cara, uma mineradora pequena, você vai ter 100, 150 funcionários. E passa uma vida lá, né? Exato. 10, Aposenta, 20, 30 aposenta. anos. Exatamente. Existem municípios que dependem... Eu sei porque eu trabalhei já numa mineradora que quando atrasava o pagamento, a cidade parava. O mercado dependia da mineradora, a cidade toda dependia da mineradora. Isso é muito comum. Então, assim, por metro quadrado, a mineração gera muito mais valor que, sei lá, qualquer outra atividade, né, primária. E além de falar das questões econômicas, a gente tem que falar outra coisa. A degradação que ela ocorre é mais o impacto visual do Com que, certeza, de fato, com o certeza. que ela faz. Porque, assim, você vai... A gente não tá... Eu sempre falo, a gente não tá denegrindo a agricultura. Ninguém aqui é contra a agricultura. Pô, nós somos do Mato Grosso. Claro. O estado cresceu graças à agricultura. Mas nós sabemos que a agricultura depende dos minérios para sobreviver, né? Tem essa. Tem mineralizadores. Exatamente. Então, assim, no espaço de... Você não vai tirar ouro no espaço de 100 mil hectares. Você Não. planta esse 1.000 Não. hectares, mas o ouro, ele tá ali, no local específico, delimitado. Você vai recompor a área, sabe? E aí fala em desmatamento. Acho que a gente não precisa ir longe para saber que quem está desmatando a Amazônia não é o garimpo. O garimpo tem, sim, uma taxa de desmatamento alta, mas ela é minoria. Se É você mínima, olhar, sim. os madeireiros, né, enfim, não são os mineradores que estão, né, os mineradores, garimpeiros e afins. Porque se você parar para pensar, você não precisa de uma extensão tão grande. E o ouro está concentrado ali em pequenos Exato. É o que eu espaços. sempre falo. Não Você precisa não de vai... extensões. Exato. Muito pelo contrário, eles preferem deixar a floresta porque eles ficam escondidos. Exato. Eu já fui em muita operação que os caras estavam lavando no meio das árvores. E a gente corre um risco com essa desinformação e com essa informação negativa, né, com essa depreciação da mineração, de acontecer o que aconteceu. Quer dizer, não porque a gente depende da mineração para sobreviver, mas a atividade, a madeireira, por exemplo, ela foi quase que extinta. Ela diminuiu significativamente. De certa Inclusive, forma- legal, né? A legal acabou impactada por isso também. Exatamente. Mas, de certa forma, a gente precisa da mineração para sobreviver, viu, Rafa? Se Não, não isso que eu fosse a falei, que mineração, isso a gente nunca vai acontecer, não porque estaria fazendo esse Você não tem- podcast. Não, a gente não teria nada disso Nada aqui. aqui. Nada. E, bom, vamos lá. Vamos falar de ouro. Porque Bora. fala assim, a mineração ela é boa porque tem remineralizador, o calcário para a soja, tem o ferro do carro e dos prédios. E o ouro é para joia. O ouro está aqui, o ouro está aqui, está aqui. Você não faz componente eletrônico sem ouro. Sem ouro não tem Isso aí é tecnologia. Exatamente. Hoje a gente não teria boa parte das tecnologias que a gente tem por causa do ouro. E se você olhar os números, você vai ver que a maior parte vai para a tecnologia e para a indústria. O setor joalheiro fica com uma fração disso. Agora eu quero entrar num assunto muito sensível. O governo federal, esse atual governo, quando assumiu, ele fez um trabalho de acabar com a mineração na Amazônia, principalmente a mineração ilegal. Mostrar para o mundo que ele estava buscando uma solução para aquele problema. Vamos citar aqui o problema das terras Yanomamis. Só que daí o governo pesou a mão também sobre o setor legal. E hoje nós vivemos uma situação bem difícil na mineração de ouro, principalmente. O estado do Pará, por exemplo. DTVMs não estão mais comprando o ouro produzido no estado do Pará por questão da situação de insegurança jurídica. E grande parte do ouro produzido a nível nacional começou a ser vendido para o mercado ilegal. Perfeito. Como é que você acompanha isso hoje? Bom, se você observar, a crise dos Yanomamis foi o grande gatilho para tudo isso que está acontecendo. Então criou-se uma instabilidade jurídica muito grande. Forte. Não só. Aí o pessoal fala de boa-fé. Gente, pelo amor de Deus. Boa-fé não mudou nada. Não foi isso que travou. Boa-fé é o seguinte, que o cara alega que tirou daqui de A, mas na verdade ele tirou de B. As DTVM sempre fizeram compliance, a DTVM tem um setor de compliance, eles sempre checaram de onde vem o ouro. Não é essa a questão. O que pesou mesmo foi porque começou a travar da Canal Vermelho,
né, nos aeroportos, a Receita Federal travando, ou seja, a DTVM compra 100 quilos de ouro, coloca para exportar, dá canal vermelho, o negócio fica 2, 3 semanas, um mês ali dentro. Quebra qualquer setor. Quebrou, cara. A DTVM trabalha com giro semanal. Muitas DTVMs trabalham com capital adiantado, ou seja, o comprador, né, o importador vai adiantar o capital, ele compra, faz o giro ali rápido e já volta esse dinheiro para o caixa. Como começou a travar e esse ouro começou a ficar preso ali, as DTVMs pararam de comprar. Observa que boa parte das DTVMs lá do Mato Grosso diminuíram a compra. Então, esse foi realmente o grande motivo da redução. Hoje a gente tem aí metade do ouro declarado do que foi do ano passado. Então, mas esse ouro que dava canal vermelho, ele está indo para outro lugar. Até que esse ouro que deu canal vermelho, ele foi resolvido de alguma forma, ou ele está apreendido, ou ele foi exportado. Ou seja, ele não foi mais para lá. Não, esse ouro foi, porque uma vez que caiu ali dentro, já era. Agora, eu tô falando novos lotes. O problema está aí. Esse ouro que antes ia para a DTVM, que a DTVM comprava, pagava imposto, gerava divisas para o país, você pode ter certeza que está indo para outro lugar. A gente sabe porque a gente caminha em regiões de garimpo, de mineração de ouro, tá a milhão. E é isso que a gente não entende. O governo não procura uma solução para realmente trazer o setor para a legalidade. Ele empurra o setor cada vez mais para a ilegalidade dessa forma. Eu não culpo só o governo. Eu acho que, em geral, houve um movimento midiático também, né? Midiático, principalmente. Sim. ONGs. Eu tenho opinião, eu vou só citar além do governo, ONGs. A gente tem o IBRAM que trabalha contra o pequeno minerador. Já falei isso no nosso podcast, não foi só uma vez. O IBRAM responsabiliza o pequeno minerador. Quer acabar com o garimpeiro, ele quer acabar com o DTVM e ficar sozinho no mercado. A minha única crítica ao IBRAM, que, enfim, é o maior, né? É o nosso maior. Representa o grande. A minha única crítica ao IBRAM é que eles ainda não se posicionaram a respeito de uma solução. Eu acho que batem muito, né? O Raul Jugman sempre está falando sobre isso. Ele anuncia o lado positivo quando tem, anuncia o negativo quando tem, mas eu acho que existe muita mídia para crítica e pouca solução, pouca propositividade. Exato. Eu acho que, por exemplo, esse trabalho que a gente faz aqui, o ICMTC, e aí eu não estou falando só de mim, tem todo mundo que está na feira aqui, ó, que está se mobilizando em prol da rastreabilidade da certificação, e você tem diversas empresas joalheiras que estão se mobilizando, estão apoiando. Cadê o IBRAM nessa hora? Por que o IBRAM ainda não... A gente já teve diversas reuniões com o IBRAM, e o IBRAM sempre fala que ele não pode apontar para uma solução ou outra. Eu acho que deveria. Como ele é grande e tem poder político, articulação, se o IBRAM poderia fazer isso. Se o IBRAM, que é a grande referência, não identificou qual é a solução correta, como que o governo vai fazer isso? Se o problema é de mídia negativa, o IBRAM é um instituto que tem poder para investir em mídia, para reverter essa situação. Agora, vamos lá, você falou do setor. O setor é arrogante, o setor não sabe se comunicar. Como que esse setor vai quebrar esse paradigma? Eu sempre falo, os mineradores têm que fazer uma autoanálise, uma meia-culpa. Falar, não, eu tenho responsabilidade disso, eu quero virar a chave. Não existe isso, eu só reclamo. Tem operação, o governo está me ferrando, não existe educação, não sei o quê, e eu continuo com as mesmas práticas, entendeu? E a gente tem que pensar o seguinte, que nós vivemos um novo momento. O mundo não é o mesmo de 20, 30 anos atrás. Existem problemas climáticos, existem uma série de fatores que afetam o consumidor de mercado internacional de joias. A pessoa, quando quer comprar uma joia, ela não quer comprar uma joia que vem de uma área de garimpo ilegal, que tá matando um índio lá para... Garimpo ilegal não, extração ilegal. Extração ilegal, não fala de garimpo ilegal. Tá matando um índio para extrair esse ouro, eu não quero esse ouro. Por isso, nesse sentido, a rastreabilidade é fundamental. E isso hoje é em tudo, né? Tem a carne, a rastreabilidade da carne, exato, tem a rastreabilidade do café, sustentabilidade do mel. As pessoas querem saber de onde vem. A Apple parou de comprar cobalto no mercado e ela está reciclando. Pelo menos é o que eles alegam. Porque boa parte do cobalto vem de atividades desumanas ali na região do Congo. Isso é um problema no Brasil, porque o Brasil está fornecendo ouro para um monte de empresa grande que está produzindo peças no nosso dia a dia, ou seja, isso aí não é um problema só joalheiro. Porque quando entra no joalheiro, sim, porque é um item de vaidade. E quando é um item de vaidade, você está mais preocupado, né, com de onde veio. Agora, quando é o item do dia a dia, as pessoas tendem a negligenciar mais, né? Porque esse aqui já é do dia a dia, todo mundo tem. Joia não. Todo mundo tem. Joia não. Joia é só você que tem, às vezes. É uma joia assinada. De onde que veio o ouro desse troço? De onde que veio as gemas desse... Porque aí, vamos lá, não é só... A gente não está falando só do problema do ouro. Hoje é porque o ouro está na crista, né? Isso vai vir para todo o resto. Isso vai vir para o lítio, que faz as baterias dos carros elétricos. Isso vai vir para as gemas. As terras raras é um pouco mais complicado de garimpar. Mas eu acho que... O pessoal é criativo. Tem gente já garimpando terras raras aí. Já. Bom, o lítio até pouco tempo não existia, garimpo de lítio. Hoje já tem.
Extração ilegal de lítio já tem também. Extração ilegal. Agora vamos avançar. Mas é necessário. É necessário. Tem que partir de dentro para fora. Não adianta você apontar culpados quando você não consegue se organizar. Agora vamos avançar nesse ponto aqui, Rafa. Por exemplo, o ICMTC ele nasceu para fazer inicialmente a certificação e a rastreabilidade do ouro. Ele não poderia assumir esse papel de assim como o IBRAM representa o grande, o ICMTC representa a pequena mineração? Eu acho que sim, a gente tem um pouco desse papel de representar o pequeno, que hoje, querendo ou não eles são organizados em associações, em cooperativas, mas não é grande o suficiente para mobilizar uma bancada, por exemplo. Você vê que não tem, né, uma bancada organizada defendendo o minerador de pequeno porte. Então eu acho que, de certa forma, sim, porque hoje nós estamos brigando, né, lá em Brasília, para que as regras sejam mais justas, principalmente para o pequeno produtor. Claras. A gente principalmente claras, né? Porque não adianta ser justas se não são claras e transparentes. Então eu acho que a gente se comporta como a voz do garimpeiro, das cooperativas, e a gente convida aí, né, o pessoal a conhecer mais o nosso trabalho. A gente tem, né, lá na Baixada Cuiabana tem representantes, tem o Dr. Roberto que está lá, o próprio Disney tem uma interface muito boa com a gente. Eu acho que é interessante conhecer mais, porque, querendo ou não, hoje somos nós que estamos lá, né, brigando, dando a nossa cara a tapa, porque é um vespeiro. Sim. Todo mundo que está muitos interesses. Todo mundo que está no CMTC sabe o risco de ficar falando abertamente isso aqui que a gente está falando. E o marketing, né? Tipo, eu consigo fazer o marketing combatendo o garimpo. Não, tem um deputado aqui que está, um pessoal do técnico que está fazendo lobby hoje porque dá mais voto você falar mal do garimpo. Porque quando ele vê alguém técnico defendendo alguma coisa, ele já pensa que é lobby, imediatamente. Fala assim, ó, tem aqui o Eduardo no lobby em razão do garimpo, nós estamos combatendo isso aqui. E nesses tempos de Instagram, de rede social, que todo mundo faz mídia, é muito difícil, né? Todo mundo é comunicador, todo mundo é repórter, todo mundo é especialista em algum assunto. Muito vulnerável a essa situação. Esse é o problema. Esse é o problema. A comunicação não tem mais filtro, né? A informação não tem mais filtro. Não. Hoje ela chega de qualquer jeito. É interessante que aí, voltando lá naquele vídeo que estourou, um monte de gente veio comentar, cara, você poderia ser preso, você está fazendo apologia ao garimpo e o garimpo é uma atividade ilegal. Apologia ao garimpo. Aí eu dei Ctrl+C lá na Constituição, colei, falei, ok. Então, assim, você vê que a informação ela é muito deturpada. A desinformação. É uma desinformação, né? Não é nem informação. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e sempre estar trabalhando ativamente para comunicar informação correta, né? E contrapor com fatos, né? Exatamente. Mostrar o que você fez de forma didática, ó, não polui. Assim, em tempos de polarização, a pessoa, ela vê você fazendo uma coisa e ela ainda consegue falar que você não está fazendo. Exatamente. Ainda fala, é IA, é inteligência artificial. Não tem isso. É difícil. Mas, explicando de forma didática, mostrando para quem quer ouvir, é mais fácil. Da forma como você está fazendo. Parabéns por isso. Agradeço. Tem apanhado muito, mas eu acho que é nosso papel. Que nós estamos no setor, é para isso, né? Eu acho que todo mundo tem responsabilidade aqui dentro. De alguma forma, todos estamos... Bom, eu acho que quem está em Cuiabá e Poconé é mais impactado ainda do que o resto do Brasil. Você tem Pará e Mato Grosso, que são os epicentros ali da produção artesanal de ouro, né? Então, eu acho que são comunidades onde as pessoas deveriam ser mais engajadas. Eu acho que tem que procurar ter voz em Brasília. Eu acho que tem um problema clássico, que é o seguinte... Eu não sei em qual momento da nossa história que falaram para o garimpeiro que ele tem que se esconder, que ele não pode falar, quanto mais ele falar, não é assim. Se você não controlar a narrativa, alguém vai controlar por você. Exato. E hoje quem está controlando não está a favor do garimpo. Exato. Então o garimpeiro tem que se organizar, não tem jeito de ficar nessa história de eu não vou falar, eu vou ficar quieto. Tem que procurar sim, se organizar, procurar voz. A verdade é essa. Eu vou só antes de encerrar, só para dar um exemplo aqui de como isso é muito latente. Em Mato Grosso nós temos dificuldade em trazer gente garimpeira, gente que está lá na atividade para falar. Nós temos dificuldade em trazer prefeitos de cidade que vivem de Cefem, que vivem de medo, Cefem. Né, Rafa? Por medo, a gente de dar cara para bater. A gente nunca conseguiu trazer no nosso podcast um prefeito para falar de Cefem. Como que ele aplica o Cefem, que é um imposto que vem do ouro, no município dele. Que é um tema super relevante. Claro, importante assim, para a sociedade. Ainda que isso dê visibilidade e seja bom dentro do município dele, ele sabe que o podcast extrapola, né, ultrapassa barreiras e ele pode ser mal visto nos outros lugares. Então o cara fica refém, fica com medo de falar. Hoje o pessoal da frente parlamentar mesmo eu considero guerreiros, porque hoje quem fala em prol da mineração e piorou da mineração artesanal, o cara perde voto.
O cara não tá ganhando voto, o cara tá Nós temos perdendo um voto. grande, o Zé Silva, um grande deputado, né? Deputado. Zé Da Frente Parlamentar da Zé Silva Mineração. tá fazendo um trabalho muito legal. Sou Parabéns. fã. Sou fã Parabéns. mesmo. E passou por aqui também no nosso podcast. Também. Deu audiência um pouquinho pra gente. Deu, né? Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação Eu que aqui no agradeço. nosso podcast, sempre trazendo assuntos interessantes que realmente contribuem para o crescimento da pequena mineração no Brasil. Parabéns realmente por esse trabalho. É uma satisfação ter você como Obrigado. amigo e como parceiro aqui do nosso podcast. Pois Obrigado. é sempre muito interessante. É legal o bate-papo com o Eduardo, porque geralmente as pessoas elas têm dificuldade de fazer essa autoanálise. Elas responsabilizam os outros e falam que... E ele não, ele chama para o setor essa responsabilidade no sentido de vamos resolver? Porque enquanto você não olha para dentro, você não consegue resolver, Exatamente. né? E Tá é muito apontando o legal. dedo, todo mundo é culpado, menos a gente. Menos né? a gente. Ele fala que a parte do problema é que é resolver o problema. né? Exatamente, isso é muito legal, porque dá visibilidade, acorda, faz com que as pessoas tomem esse Perfeito. tento. E antes de você ir embora, quero deixar aqui um mimo para você, Olha um só, presente brinde. do IBGM Cast, juntamente com o podcast Mineral, Obrigado mesmo. o IBGM, que nos proporcionou estar aqui nesse bate-papo durante Parabenizar a o IBGM, FENINGE. né? O IBGM tem sido o espaço até para a gente ter esse tipo de discussão. Então, tanto na FENINGE quanto aqui no IBGM Cast. Parabenizar mesmo. E principalmente o Écio, né? Que é o nosso guerreiro aí, o principal. Bacana, um cara que tem visto esse mundo da mineração, esse elo, né? Porque o IBGM ele é um elo da cadeia, né? O elo final, da onde vai ser feita a joia. E tem se preocupado desde a produção do ouro até o ouro chegar a virar joia. Então, realmente é um Toda cara que tem a cadeia. feito um trabalho excepcional na mineração e também no setor joalheiro. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você acompanha o canal do Eduardo, comece a acompanhar o nosso também. Já puxa um seguidor. Ative o sininho, né? Pode ser do Eduardo Gama, do Eduardo Cantor, né? Eduardo Costa, tudo que é Eduardo que você achar lá. Eu vou seguir o Eduardo, mas vou seguir também o podcast Mineral. Perfeito. Valeu essa dica aí? Adorei! Vamos casar tudo. Um abraço, pessoal, e até a próxima edição do podcast Mineral. E aqui a gente fala de mineração porque mineração é... Essencial. A Rafa já aprendeu aí a frase. Podcast Mineral. Apoio. IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Company. E Expo Minério 2024. Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá.